Meus queridos, a paz do Senhor, satisfação falar com vocês. Para mim é sempre uma honra poder ser canal de bênção e transmitir a palavra de Deus para aqueles que precisam, para aqueles que carecem. Já fazia um bom tempo que a gente estava sem falar nada de Deus para os irmãos, e eu estou meditando aqui num texto bem conhecido de todos, no que está no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 1. E o tema da nossa breve reflexão é qual a aparência de um verdadeiro profeta? Qual é a aparência de um verdadeiro profeta? Eu estou aqui com a Bíblia King James, e aqui diz, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 11. Diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Muito bem. Nós temos na Bíblia já um conhecimento sobre essa questão do povo judeu não receber a Jesus, mas eu quero aqui enumerar algumas razões pelas quais os judeus não receberam a Cristo como Messias, como profeta. Até porque os profetas do Antigo Testamento, todos eles, muito especialmente o profeta Isaías, falou, vaticinou sobre a vinda do Messias, desde o seu nascimento até a morte, dizendo como seria a obra que ele faria aqui na terra, enfim. A gente pode também citar o que está em Deuteronômio, capítulo 18, um dos maiores profetas da Bíblia, que foi Moisés. Ele disse em Deuteronômio capítulo 18, que um dia apareceria um... Voltando aqui, Deuteronômio capítulo 18, Moisés disse que um certo dia apareceria um profeta no meio deles. E Moisés disse que quando aparecesse este profeta, disse Moisés, a ele ouvirás. Portanto, o povo judeu já esperava a vinda deste Messias, desse tal profeta. Porém, quando Jesus aparece, os irmãos já sabem, o texto mostra-nos que, infelizmente, eles o rejeitaram. E por que razão? Porque eles terminaram criando, na mente deles, um pré-julgamento de como seria este Messias, como seria este profeta. Eles terminaram concluindo, mais ou menos, de que maneira seria este tal Messias. Rejeitaram Jesus a princípio porque eles esperavam que viesse um político. Eles achavam que Jesus Cristo, este tal Messias, deveria ser um político que viesse estabelecer o reino de Israel. No livro de Atos, capítulo de número 1, os irmãos vão ver lá, os discípulos dizendo a Jesus, quando é que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? Então eles esperavam um político. Também eles esperavam um revolucionário. Foi por essa razão que eles rejeitaram a Jesus como o Messias. E vocês se lembram muito bem quando Jesus estava sendo julgado, que ao lado estava Barrabás, que era um revolucionário. Então Pilatos pergunta, a quem vós quereis, Barrabás ou a Jesus? E a maioria terminou dizendo que queria Barrabás, porque Barrabás era um revolucionário, fazia parte do grupo dos zelotes, que defendia uma guerra santa. E Jesus pregava amor, Jesus pregava paz, Jesus dizia que o povo judeu devia amar os inimigos. Então isso para eles era como se fosse uma coisa difícil de se ouvir, difícil de se entender. Por essa razão então que não aceitaram Jesus como o Messias. Mas também não aceitaram a Jesus como o Messias, e aqui eu vou agora aclarar a mente de todos por aquilo que o Senhor Deus colocou em meu coração, é porque eles esperavam que o Senhor viesse de uma grande cidade, fosse oriundo de uma grande cidade. Quando Filipe disse a Natanael que tinha conhecido o Messias, Natanael, por sua vez, termina dizendo a Filipe de onde ele é. E Filipe termina dizendo que Jesus era oriundo de Nazaré. E quando Natanael ouve, então, com ar de sarcasmo, de crítica, termina dizendo para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que tem coisa boa em Nazaré?
E por que razão? Porque Nazaré era como se fosse a favela, era o lugar da ralé, dos pobres. A maioria das pessoas que moravam em Nazaré viviam da pescaria. E por essa razão, então, que Filipe despreza a Jesus. Filipe termina tendo Jesus como alguém que não tinha nenhum tipo de valor, porque era oriundo de Nazaré. E para Filipe, Jesus não passava de um embuste, que Jesus não era Messias. Para Filipe não, para Natanael. Todavia, eu aqui concluo dizendo que uma das razões pelas quais eles não aceitaram Jesus como Messias e não tiveram Jesus como profeta foi porque Jesus Cristo não veio de uma linhagem real. Ele não veio montado em um cavalo branco. Jesus, ele era filho de camponês. José tinha como profissão a carpintaria. Jesus, por sua vez, também ajudava o seu pai na carpintaria. Maria era uma simples dona de casa. Tanto que no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 18, quando Jesus Cristo se apresenta em Nazaré, na sinagoga, como Messias, a princípio eles tiveram como espanto. E depois a Bíblia diz que quiseram até apedrejá-lo. E terminaram fazendo pergunta uns aos outros, dizendo assim: não é este o carpinteiro? Portanto, Jesus Cristo veio de uma família simples. Meus queridos, isso aqui serve de lição para nós. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a imagem diz tudo para algumas pessoas. Apesar de que isso é muito errado, mas para algumas pessoas a imagem é quem diz tudo. E aí terminam concluindo aquele provérbio que eu acho tão paradoxal, tão sem sentido, quando algumas pessoas dizem que a primeira impressão é a que fica. Isso é uma grande bobagem. Com esta conclusão, muitas pessoas terminam achando de que a imagem é tudo. Hoje, na humanidade, homem de Deus e mulher de Deus é aquela pessoa que vem com uma boa aparência estética, uma boa vestimenta, tem que chegar na igreja com um carro importado, com um carro bom do ano, enfim, com aquela pasta 007, com aquele anelzão no dedo. A visão que muitos têm é que esta tal pessoa é cheia de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Infelizmente, é aquela pessoa que fala bem, que se expressa bem. Esta é a conclusão. Mas se a gente for analisar, meus queridos, Jesus Cristo é a grande resposta para isso. Vamos deixar de lado essa coisa que as pessoas dizem que imagem é tudo e que a primeira impressão é que fica. Quantas vezes nós somos enganados com muita gente que aparenta ser homem de Deus e mulher de Deus só pelo invólucro, só pela capa, só pelo o falar bonito. No entanto, falta algo mais, falta uma essência divina, falta algo de Deus, falta poder, falta unção. Falar bonito não quer dizer nada. Tem muita gente que fala bonito aí, sabe usar os vernáculos, tem uma boa oratória. Isso aí até quem não é crente sabe, aprende nas escolas, nas faculdades. Isso aí muita gente aprende com o dicionário Aurélio, aprende com as pessoas que militam na área das letras. Todavia, graça de Deus, unção de Deus, não se aprende nas faculdades, não se aprende nas escolas. Isso vem de lá, vem do alto, vem de Deus. Nós temos na Bíblia pessoas que foram homens capacitadíssimos na área da sabedoria, como o grande apóstolo Paulo. Mas se a gente for analisar também, o apóstolo São Pedro tinha uma unção tal qual Paulo, a tal ponto da sombra que projetava sobre os enfermos, a sombra de Pedro curava os enfermos. Portanto, não vamos conceituar isso. Apolo era a bola da vez lá em Corinto, falava bonito, tinha uma boa oratória, no entanto, nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Então é preciso que a gente deixe de lado todo esse conceito, toda essa coisa de estar analisando pessoas só pelo que a gente vê, só pela imagem, da visão do nosso olhar. Esta visão nossa que é tão tacanha, tão pequena,
que a gente consegue só ver uma coisa aparentemente visível, já diz as pessoas que militam na área da oftalmologia, com uma distância de aproximadamente 500 metros por aí, dá para se ver aparentemente bem. Partindo disso, a gente não consegue ver. A nossa mente também é pequena, a gente não consegue entender direito sobre a questão do mundo, muito especialmente o mundo espiritual. Então é preciso que a gente aprenda isso aqui. É preciso que a gente analise isso aqui. Quando foram falar de João Batista, Jesus disse assim: que fostes ver? Que fostes ver? Quando falava sobre João? Uma cana sendo balançada pelo vento no deserto? E o que Jesus estava falando ali? De um João que, no conceito da maioria dos judeus, era completamente contrário. Um homem que não pregava em sinagoga, o templo de João era o deserto. João não andava com roupa de grife, de marca, a roupa de João era de pele de camelo, a comida de João não era caviar, não era comida chique, João se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João era esse homem. Todavia, era cheio de unção, um dos maiores profetas já visto em toda a história. O que os sacerdotes não conseguiram durante 400 anos, que foi levar o povo à sinagoga, as sinagogas cada dia ficavam vazias, e os templos, e o templo mais ainda, João conseguiu isso durante 6 meses. Quando João pregava, as pessoas se afluíam de todos os lugares para ouvir o apóstolo São João, cheio da unção de Deus. O profeta Elias é outro, um homem muito simples, mas que com a palavra cheia de unção, cheia de poder, ele libera uma palavra de ordem e fica sem chover em Israel durante 3 anos e meio. Então Deus não está à procura de pessoas que pensem e que conceituem que para ser um homem de Deus e mulher de Deus precisa estar beberando água de sabedorias humanas, palavras persuasivas, achando que isso é a fórmula de ganhar a simpatia de todos e de fazer com que a igreja caminhe. A igreja não é como se fosse uma administração de qualquer tipo de empresa humana. A igreja não é academia de letras. A igreja é a casa de Deus, onde Ele usa quem quer. Pessoas que às vezes não têm uma boa maneira de falar, que fala nós vai, nós foi, pro modo e pro via, tanto em Freud como contribui, mas quando fala, tem um quê de Deus, tem um tempero de Deus. Os desbravadores que desbravaram esse Brasil, a maioria deles não foram doutores. Se você for ver, por exemplo, Daniel Berg pregando, ele só tinha uma mensagem, que o tema era: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Mas olha aí onde a Assembleia de Deus chegou. Os homens que foram os pastores da Assembleia de Deus aqui na Bahia, a maioria deles vieram da roça, do Cabo da Enxada. Homens simples, que não tinham uma palavra muito bem rebuscada, mas tinham um negócio de Deus. Quando falavam, abalava o coração daqueles que ouviam. Eu aprendi que a mensagem do pregador, ela tem que ser como chama de fogo, e o coração dos ouvintes como um capim seco, que não suporta a chama do fogo e logo se queima. É assim que tem que ser. Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe os irmãos. Um abraço a meu querido, amado irmão Givanildo, a nossa irmã Marta de Tabatã, Nelma, serva de Deus, aí de Coitel, o Júnior e o Tiago, meu querido filhão Tiago. Deus te abençoe e te dê vitória. Que a graça de Deus continue sobre todos nós e aprendamos isso. Imagem nem sempre diz tudo. Que Deus abençoe o seu povo.